Você muito provavelmente ouviu falar que 2021 foi o ano assim que superou altas históricas da inflação. Mas você de fato sabe o que é inflação e como que ela funciona? Então fica aqui até o final desse vídeo que se você ficar até o final, você vai sair daqui sabendo o que é inflação, como que ela funciona e também o que influencia ela. Então vamos embora pro vídeo. Cara, para você fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas e mais pessoas saibam do que a inflação, é feita, por que ela acontece, não esquece de dar o like e de se inscrever, porque assim, realmente, ninguém quase sabe aí coisa de educação financeira aqui no Brasil. Então se você puder dar essa força pro canal e também aí para as outras pessoas que querem aprender sobre esse conteúdo, não esquece de dar o like e de se inscrever aí, beleza? Mas vamos lá, eu vou separar esse vídeo aqui em duas partes. Na primeira, eu vou falar de fato o que é a inflação, o que origina a inflação. E na segunda parte eu vou falar como que ela funciona, por que ela sobe e desce e também o que faz com que ela suba e desça. Então vamos lá, o que é inflação de fato? Cara, inflação é a perda do poder de compra das pessoas em um determinado período. Então, falando de um jeito até mais fácil, é o aumento dos preços, se você quiser pensar desse jeito também, pode ser aí refletido como o aumento dos preços em um tempo, determinado, nesse mesmo período de tempo. Então, é quando a gente viu, em 2021, isso praticamente assim, no final do ano todo, dos últimos semestres, assim, que, cara, o preço de tudo estava muito alto, mercado muito caro, qualquer coisa que você ia comprar estava extremamente caro, tudo muito mais caro, dólar muito caro. Então isso aqui, é de fato a inflação, é quando o preço de tudo sobe ao mesmo tempo. Se fosse, por exemplo, só uma alta nas carnes, por exemplo, no preço da carne, que foi uma das coisas que a gente viu também, uma alta muito grande, poderia ser só um problema, nesse sistema aqui, no sistema bovino na nossa economia. Mas como foi algo de todos os setores, algo da economia inteira, tá mais cara, isso pode ser contado como inflação. Mas vamos lá, como que funciona essa inflação? Cara, existem três fatores que podem influenciar para a inflação subir ou descer e eu vou contar eles aqui para vocês. O primeiro é o aumento nos custos de produção. Ele é basicamente aí causado pela desvalorização da moeda do país. Então, por exemplo, lembra que eu falei aqui que o dólar estava muito alto no final de 2021? Então, é exatamente disso que eu tô falando. O dólar que subiu de valor, na verdade não, o real que se desvalorizou frente ao dólar. Então, o dólar obviamente ficou mais caro porque o real se desvalorizou e por conta do real ter se desvalorizado, isso fez com que o preço de produção de coisas aumentasse. Por quê? Porque também importamos muitos produtos, para produzir aqui no Brasil. A gente não tem tudo só como matéria-prima. A gente também importa outros produtos e esses produtos muitas vezes são comprados em dólar. Então, essa matéria-prima, esses insumos ficam muito mais caros e aí isso aumenta o preço final também das mercadorias. Então esse é o nosso primeiro fator do porquê a inflação sobe ou desce. O segundo fator que influencia a inflação é, cara, o aumento da demanda por um certo produto. Como assim? Eu vou te explicar. Cara, vamos supor que saia uma pesquisa amanhã de que se você comer 2 bananas todos os dias durante 2 meses, você vai secar seu corpo, você vai ficar super magro, só vai ter massa magra no seu corpo. E aí, depois que essa notícia sai, depois que essa pesquisa é publicada, concorda comigo que todo mundo vai querer comer 2 bananas por dia, independente de quem seja? Cara, todo mundo vai querer comer 2 bananas por dia. Então, a demanda por esse produto vai aumentar muito. Então, assim, iriam formar, sei lá, filas enormes na frente dos mercados, iria faltar banana e tudo mais. E exatamente essa minha frase, iria faltar banana. Por que iria faltar banana? Porque, cara, a demanda do dia pra noite ficou muito alta, mas a produção de banana não iria aumentar muito que nem a demanda do dia pra noite. Ela não teria todo esse poder, de dar um pulo muito alto. Então, qual que é o problema aqui? Como a demanda por um certo produto fica muito alto e a oferta não aumenta junto, esse preço tende a ficar mais escasso, o que faz com que ele suba de valor. Então, para segurar essa demanda, para ela não ficar muito alta e a oferta muito baixa, os comerciantes teriam que aumentar o preço da banana para assim diminuir a demanda e isso daqui chegar num nível parecido mais uma vez. E aí, por mais que os produtores quisessem produzir muito, concorda comigo que também iria demorar um pouco de tempo para essas coisas, se balancearem de novo? Então, isso aqui pode também causar inflação. Por quê? Porque a inflação é o aumento dos preços, certo? E nesse caso, houve o aumento aí de um preço de um determinado produto. Então, isso daqui também pode ser considerado inflação, mas isso tudo só ocorreu porque teve uma alta demanda e essa alta demanda também ocorreu por uma pesquisa
pesquisa. Então assim, pode ser que não seja tão comum isso daqui, mas também pode acontecer muitas vezes. E por último, o nosso terceiro fator que também influencia na alta da inflação é a impressão de papel moeda e injeção de dinheiro na economia por parte do governo. Nossa, quanta palavra esquisita, pelo amor de Deus. Fica tranquilo que eu vou explicar, fica aqui comigo e acompanha a linha de raciocínio. Aqui é muito parecido com o segundo fator. Pensa que quando o consumidor tem mais dinheiro na mão dele, mais ele vai querer gastar, certo? Concorda comigo? Porque quanto mais dinheiro ele tem, mais poder ele tem, né? Mais ele pode gastar. Só que por mais que ele gaste mais, a demanda vai subir mais, ele vai gastar mais, certo? Só que, mais uma vez, e a oferta? A oferta também tem que subir, senão, cara, não vai bater os preços aqui. E aí, qual que é o problema aqui? Que, cara, se a demanda ficar muito alta e os bens não forem produzidos na mesma quantidade que for dinheiro injetado na economia, cara, vai ter muito mais dinheiro para a mesma quantidade de bens, né? Para a mesma quantidade de produtos. E aí, mais uma vez, que nem no segundo fator, os comerciantes vão ter que aumentar o preço desses produtos para diminuir a demanda e aí, mais uma vez, esses dois ficarem, né, alinhados. Então, cara, se o governo simplesmente chegasse e falasse amanhã, ah não, vamos injetar R$1 bilhão na economia, cara, isso ia gerar muita inflação. Por quê? Porque os produtos não foram gerados na mesma quantidade que o dinheiro foi gerado. Foi gerado muito mais dinheiro para continuar com a mesma quantidade de produtos. Então esses produtos vão ficar muito mais caros. E agora realmente espero que você tenha entendido aquela famosa pergunta: por que o governo não pode simplesmente imprimir mais dinheiro? Porque, cara, se não for produzido na mesma quantidade bens, né? Se não for produzido na mesma quantidade mercadorias, aí vai tudo ficar mais caro e aí gera muita inflação e isso é horrível para nossa moeda, porque ela se desvaloriza muito frente às outras moedas. E aí, só para você ter uma ideia, a riqueza do nosso país é medida pelo PIB, certo? Pelo Produto Interno Bruto, que é medida pela produção de bens em um determinado período. Então, assim, se a gente simplesmente injeta mais dinheiro na economia, não quer dizer que nosso PIB vai aumentar. Na verdade, não vai mudar muita coisa e o que vai aumentar de fato é a inflação. E aí, como eu já disse, mais uma vez, né, só para reforçar, isso vai fazer com que a nossa moeda perca valor frente ao dólar, por exemplo. Mas aí eu te pergunto, por que a inflação no Brasil então tá tão alta, né? O que aconteceu para a inflação do Brasil tá numa alta histórica? Cara, existem dois principais índices que medem a inflação. O IPCA, que é o índice de preços do consumidor, que leva em consideração, né, a variação dos preços aí das mercadorias que chega no consumidor final, ou seja, nas pessoas da sociedade, na gente, e também o IGPM, que é o índice geral de preços do mercado, que leva em consideração a variação dos preços de toda uma cadeia produtiva. Então concorda comigo que, como é toda a cadeia, desde o produtor primário até o último produtor, né, até o vendedor, todo mundo aqui é afetado. E aí também isso tem muito mais correlação com o dólar, que é aquilo que eu falei lá no começo de a gente importar insumos e matéria-prima. Mas ó, deixa eu trazer alguns dados aqui para vocês terem uma ideia. Em 2021, o IPCA teve um acúmulo de uma alta de 9,6% e o IGPM uma alta de 16,8%. Mas fica tranquilo que o Brasil não foi o único que reportou aí as altas na história assim da inflação. Os Estados Unidos também é aquele país que todo mundo fala que é perfeito, também teve altas históricas na inflação deles. E aí você se pergunta, tá, mas por que o Brasil, Estados Unidos e a maioria dos países do mundo teve essa alta na inflação? Porque, cara, em 2020, o que aconteceu? Pandemia, 2021, ainda refletiu muito a pandemia. Para esse ano a gente espera um futuro diferente, né? Mas vamos falar dos 2 anos que passaram. Cara, muitos governos tiveram que fazer muitos auxílios, né? Auxílio emergencial, Bolsa Família, cara, muitos governos tiveram, né, que de fato injetar dinheiro na população para que assim essas pessoas não morressem de fome, porque, cara, os comércios pararam, tava tudo fechado, literalmente tudo fechou. Então, esses estímulos do governo vieram aí com a tentativa de combater essa recessão enorme na economia causada pela pandemia do coronavírus. Então, em muitos casos, e principalmente no Brasil, tinham famílias aí que recebiam dinheiro, mas a produção de mercadorias estava estacada, né? Não tinha nada aberto, nem aquele barzinho da esquina, tava literalmente tudo fechado. Então, o governo injetou muito dinheiro na população, porque essas pessoas precisavam desse dinheiro para sobreviver, e aí não estavam se produzindo mais bens, a economia estava totalmente parada. Então, se a produção de produtos diminui ou está parada e a injeção de dinheiro, né, aumenta, a quantidade de dinheiro aumenta, o que isso gera? Exatamente, inflação. E aí, só para você ter uma ideia,
trazendo uns números dos Estados Unidos também, em 2021, os Estados Unidos acumularam uma inflação de 6,8%, o que foi a inflação mais alta deles dos últimos 39 anos. E a projeção para o ano que vem da inflação dos Estados Unidos é que fique em 2,30%, enquanto aqui no Brasil tem uma estimativa de reduzir para 4,96%. Então, assim, por mais que essas duas projeções, né, sejam boas, sejam projeções aí, né, que abaixem a inflação, o que é bom, cara, o cenário atual é totalmente diferente, né? A gente vê inflação recorde nesses dois países, o que é, assim, complicado, porque, primeiro, a nossa inflação está muito alta, então a gente é diretamente afetado, mas também se os Estados Unidos têm uma inflação alta, afeta mais ainda a gente, porque os Estados Unidos é aí, né, basicamente, assim, o top 1 da economia, o que eles fazem, a galera tenta ir atrás. Então, é muito complicado para o mundo inteiro isso. E aí, como que o governo vai ter que lidar com isso esse ano, no ano de 2022? Cara, taxa básica de juros com certeza aí deve continuar aumentando por um bom tempo. Vamos ver aí, né, vai ter eleição ainda nesse ano, vai ser um ano um tanto quanto complicado. Então, vamos ver no que vai dar, mas esse é assunto para outro vídeo. Então, se eu te ajudei, né, se você saiu desse vídeo sabendo mais do que você entrou nesse vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever e tamo junto.